Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Curmano Trindade, seu professor de Geografia. Estou falando por aqui então diretamente de Tapes do Cantinho do Rio Grande do Sul e hoje eu vim trazer mais uma aulinha para vocês e hoje vamos falar então sobre as principais vegetações naturais do nosso planeta. Essa aula eu vou dividir ela em duas partes porque eu quero tentar falar de várias formações vegetais. Nós temos inúmeras formações diferentes do nosso planeta e eu quero tentar abraçar todas, né, pessoal? Ou pelo menos quase todas. E esse vídeo de hoje será então a primeira parte, tá, pessoal? Então, vamos deixar aquele pedido de sempre para você. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, senta o dedo no like aí para me dar aquela força, porque eu criei esse canal para ajudar os nossos alunos a irem bem quando chegar o momento das suas avaliações, né? Então, agradeço se você puder me dar essa força, tá, pessoal? Então vamos estudar agora um pouquinho, né, a primeira parte sobre as vegetações naturais da Terra. Vem comigo! Então, pessoal, antes de nós entrarmos nos tipos de vegetações naturais que nós temos no nosso planeta, vamos entender primeiro o que é uma vegetação natural. A vegetação natural, tá? Ela vai ser aquela vegetação que é considerada original do nosso planeta, ou seja, que não foi a gente que plantou aquelas árvores em determinado lugar. Ela se desenvolveu ao decorrer, conforme foi passando o tempo geológico, e aí, conforme o tempo ia passando, estando de acordo com o clima e o solo de cada região, determinadas vegetações acabaram se formando, e é essas vegetações que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? E a primeira vegetação que nós vamos ver vai ser a tundra, né? A tundra, então, ela é aquela vegetação do círculo polar ártico, tá? Vai ter uma imagenzinha aí para vocês, né? Ela é formada por musgo, por líquens e plantas de pequeno porte, né? Que florescem após o degelo, ou seja, e aí elas vão servir como alimento para alguns animais, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia, então uma passagenzinha bem rápida sobre a tundra. Agora vamos ver um pouquinho sobre a taiga. A taiga, então, já é um pouquinho mais para baixo, não é dentro do círculo polar ártico, né? Ela é quase na tundra, né? E aí ela também pode ser chamada de floresta de coníferas, né? Ela está em altas altitudes do hemisfério norte, ou seja, bem longe da linha do Equador, né? Formada principalmente por coníferas. O que são coníferas? Coníferas são árvores que têm o sistema reprodutor em forma de cone, né? E como, por exemplo, o pinheiro de Natal, né? Vamos colocar umas imagens aí da taiga para vocês terem uma ideia, né? E esse tipo de vegetação ele acaba sofrendo bastante com a exploração de madeira para a produção de papel, né? Só que aí, por causa disso, existem algumas iniciativas, tá, que foram criadas para fazerem o reflorestamento da taiga na esperança de tentar reverter essa situação. Então, pessoal, vamos falar agora sobre a floresta temperada e subtropical, né? Ela estará em áreas de clima temperado e subtropical, como o próprio nome já diz. Dependendo do livro que vocês forem pegar ou do site que vocês forem pesquisar, se ele tiver uma visão mais genérica, assim, mais a grosso modo falando, a gente vai tratar o clima temperado e o clima subtropical como o mesmo clima, tá? E tá tudo certo. Mas se vocês quiserem aprofundar um pouco mais essa análise, nós vamos ter algumas diferenças, como principalmente diferenças de latitude nesses dois climas, tá? Então ela ocorre nessas regiões de clima temperado e subtropical, né? Ela tem uma maior influência da maritimidade do que a floresta boreal, que é a taiga que a gente acabou de ver, mas ela é menos densa do que a floresta tropical e do que a floresta equatorial, né? Ela vai ter uma quantidade de espécies vegetais e animais menores, e entre umas espécies que se destacam, assim, que são mais comuns, né, na floresta temperada, nós temos o carvalho, né? Só que esse determinado bioma, ele também sofre com muita devastação, só que aí os fragmentos que sobraram da floresta temperada e subtropical acabaram sendo transformados em reservas protegidas com a intenção de manter a existência desse bioma. Agora vamos ver um pouquinho sobre as pradarias e as estepes. Da mesma maneira que eu falei ali, clima temperado e subtropical, pradaria e estepes, vocês podem entender, a grosso modo falando, numa linguagem mais genérica, como o mesmo bioma. Mas tem algumas diferencinhas, principalmente de clima. Enquanto as pradarias estarão no clima temperado, as estepes estarão no semiárido, tá?
tem umas diferencinhas leves ali. Ela vai sempre serão, então, esses dois biomas, uma faixa de transição entre os climas tropicais, que são os climas quentes, e o clima desértico, né? Um clima também quente, só que mais seco, né? Ele, por causa disso, ele acaba possuindo uma vegetação que nós chamamos de descontínua. Por quê? Porque no clima tropical nós temos a existência de muitas florestas, mas no clima desértico nós temos uma existência de uma vegetação bem escassa. Então, como acontece das pradarias, das estepes, está numa faixa de transição entre as duas, ela acaba não se estendendo muito, por isso que nós chamamos de uma vegetação descontínua. Mas a gente pode dar um destaque para algumas formas de vegetais que aparecem ali, como por exemplo as vegetações herbáceas, né? Porém, essas regiões elas têm o solo bastante desgastado por causa das atividades agropecuárias. E para finalizar o vídeo de hoje, eu vou falar também sobre a vegetação mediterrânea, tá? Ela tem uma vegetação predominantemente de arbórea e arbustiva, ou seja, árvores e arbustos, né? Ela tem uma vegetação mais esparsa para poder aproveitar a pouca umidade que tem naquela região, né? Ela é uma região de clima mediterrâneo, então mesmo estando próxima do mar Mediterrâneo, nem sempre conseguimos boa umidade para essas plantas poderem absorver, né? Então esse clima mediterrâneo ele vai ter verões quentes e secos, os invernos serão um pouquinho mais amenos e chuvosos. E a planta típica que nós teremos aqui na vegetação mediterrânea serão as oliveiras, tá? Vai ter a fotinho como sempre aí para vocês darem uma olhada como que é a vegetação mediterrânea. Tá, pessoal? Então, esses foram as primeiras formações vegetais naturais do nosso planeta que nós vamos ficar assim na aula de hoje, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês não tenham nenhuma dúvida, mas se porventura ainda surgiu alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Me diz aí o que vocês estão achando dessas aulas, se ficou com alguma dúvida, pergunta, e na nossa próxima aula eu voltarei por aqui falando sobre as outras formações vegetais naturais do nosso planeta que eu não falei hoje. Tá? Então, pessoal, se inscreve no canal ainda se ainda não for inscrito, deixa seu like aí para me dar aquela força. Valeu, brigadão a todo mundo que chegou até aqui e eu fui.